Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa. Sejam muito bem-vindos, eu sou Fábio Pereira. Nós vamos fazer o Evangelho completo para que você possa fazer aí na sua casa também. Muitas pessoas professam a fé espírita sozinhos em casa, então fica difícil de fazer o Evangelho. Pega o celular, assiste com a gente, marca um dia na semana, um horário, separa a sua água, sempre no mesmo dia, sempre no mesmo horário, e faz aí o seu evangelho junto com a gente. Algumas famílias também têm dificuldade de ler em voz alta, explicar o evangelho, enfim, colocam no YouTube, normalmente na televisão, assistem em família, isso é muito bacana e a gente faz então o evangelho juntos, né? E é com esse objetivo que a gente grava o nosso evangelho, tá bom? É o processo completo, o culto do evangelho no lar completo. Oração inicial, leitura de um livro edificante. Nós utilizamos o livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje caiu o tema Operemos, e Emmanuel discorre sobre esse assunto. Depois lemos e explicamos. Depois lemos o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje caiu o capítulo 8º, Bem-aventurados os que têm puro coração. E o item é simplicidade e pureza de coração. Simplicidade e pureza de coração. Tá bom? No final, a gente faz a oração final com a finalização da fluidificação da água. A gente faz aqui, você faz aí, porque durante todo o Evangelho é que a água vai ser fluidificada. E no final, a gente faz um encerramento com a oração, já nos colocando como instrumentos para a finalização da fluidificação da água, que é feita pelos mentores e não pela gente, né? É isso. Então vamos lá, vamos começar o nosso Evangelho com a nossa oração inicial. Então, elevemos o pensamento até Jesus. O que significa isso? Pensar no rosto de Jesus como a gente acha que ele é. Como você conhece Jesus, né, na sua cabeça como ele é, pensa nele nesse momento. A gente sempre começa a oração por Jesus, depois a gente vai para Deus, são pessoas distintas, evidentemente, né? Deus é o criador do universo, causa primária de todas as coisas. Jesus é nosso irmão mais perfeito que já habitou a Terra. Depois nomeio alguns mentores, enfim. Vamos lá. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores espirituais que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, nosso querido amigo seu Caibar Schutel e sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Nomeamos também seu Otávio, meu guia espiritual, cumprimentando todos os guias espirituais presentes. Elevamos o nosso pensamento, Senhor Jesus, até o Senhor, de modo a invocarmos o Senhor e nos aproximarmos, elevando não só o nosso pensamento, mas também a nossa vibração, para fazermos o nosso Evangelho contando com a sua presença, a sua visita à nossa casa. Gostaríamos, Senhor Jesus, de começar agradecendo por tudo de bom que nos aconteceu na última semana, agradecer por tudo de ruim que não aconteceu na última semana conosco e, claro, agradecer também por tudo de ruim que aconteceu conosco durante a semana, porque sabemos que já foi, já passou, não devo mais nada, estou livre daquilo, e por essa oportunidade, Senhor, muito obrigado também. Muito obrigado pela sua presença em meio a nós, a sua autorização para que os benfeitores utilizem a nossa casa como uma embaixada da colônia espiritual que nós fazemos parte. Somos muito gratos por isso também, Senhor. No quesito pedidos, gostaríamos que o Senhor, por favor, não olhasse as nossas imperfeições, mas a fé que anima o coração de cada um de nós, o desejo de servir, o desejo de ser útil, a vontade de fazer o certo em vez do fácil e a fé que temos contando que o Senhor vai nos ajudar com esse acréscimo de misericórdia e por ele também, por esse acréscimo já agradecemos. Sabedores, então, mestres da sua presença em meio a nós, os mentores citados e os demais não citados, com a sua autorização e permissão, damos por iniciado, então, o nosso Evangelho no Lar. E que assim seja. Vamos lá. O livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier, tem uma peculiaridade, que é sempre um trecho do Novo Testamento, e depois Emmanuel faz uma citação e uma reflexão em cima do assunto. O termo que caiu foi a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12. E Emmanuel pegou a parte: operai a vossa salvação. O trecho completo do item 12 é: operai a vossa salvação
com temor e com tremor. E é uma exortação que Paulo faz aos filipenses. Filipenses eram habitantes da cidade de Filipo, que tem esse nome na Grécia, porque ela foi fundada pelo pai de Alexandre o Grande, e então deram o nome de Filipo à cidade em homenagem a ele. Era um reduto romano importante na época em que Paulo criou a igreja lá junto aos filipenses, que fica no norte da Grécia. Hoje não é uma cidade habitada, é um sítio arqueológico, é um lugar para ser visitado. Fica perto da cidade de Kavala, no norte da Grécia. E era um ponto extremamente importante, que, bem dizer, ligava o Oriente e o Ocidente, a parte oriental e a parte ocidental do Império Romano. Então era uma cidade muito pungente, enfim, uma cidade que pulsava. E Paulo lá esteve, formou uma das suas primeiras egrégias, que depois foi traduzido para igrejas, ou foi feita uma versão para a igreja, e lá ele mandava as cartas, né, e algumas delas estão no Novo Testamento, exortando as pessoas a fazer aquilo que ele fazia, como ele fazia. Aliás, o capítulo 2, o capítulo 2 da carta aos Filipenses, basicamente traz isso, Paulo falando para eles como eles devem agir, da maneira que eles devem agir, ensinando cada um de nós a colocar em prática aquilo que Jesus ensinou. É curioso que hoje, como que nós fazemos isso? Nós não fazemos mais por carta, né? Nós fazemos, por exemplo, pela internet, como nós estamos fazendo agora esse vídeo, que a gente vai pegando aquilo que Jesus, que Paulo e os grandes da história fizeram e compartilhando para que todos nós aprendamos, nós que estamos falando, ouvindo primeiro, né, também esse aprendizado, para que a gente consiga colocar em prática. Operai a vossa salvação é uma das traduções da Bíblia, você pode encontrar um pouquinho diferente por aí, mas é Filipenses capítulo 2, versículo 12. E Emmanuel diz o seguinte: salvar quer dizer guardar, preservar, livrar-se do perigo. Operar significa agir, efetuar, executar. O apóstolo Paulo induz-nos a refletir sobre o imperativo do próprio esforço na elevação espiritual, como a dizer-nos que o Criador não dispensa a cooperação do homem nas edificações da vida. E, em verdade, nas faixas mais simples da natureza, vemos semelhante princípio dominar claro e metódico. Deus concede ao homem a gleba que produzirá o pão, contudo, não lhe dispensará a ajuda na lavoura frutescente, confere-lhe as vantagens da biblioteca preciosa, mas reclama-lhe, quer que ele faça, a aplicação pessoal na conquista do conhecimento. Cede-lhe o bloco de mármore puro, entretanto, exige-lhes suor e atenção no buril, para que a obra-prima de estatuária se expresse vitoriosa. É verdade que Deus proporciona as sementes, que são abundantes na natureza, e a terra, que é abundante também, a terra fértil, que é abundante também, mas se nós queremos fazer as monoculturas, né, plantar milho, soja, feijão, arroz, legumes de uma forma geral, precisamos arar a terra, revolver a terra, preparar o solo, colocar a semente, aguardar o tempo para que isso aconteça, porque não dá mais para a espécie humana, no tamanho que nós estamos, com 8 bilhões de pessoas, vivermos daquilo que a natureza dá. Apenas. Isso há muito tempo que não é assim, desde que surgiu a agricultura no mundo, faz muitíssimo, muitíssimo tempo, e é assim que deve ser. Nós temos hoje nos aparelhos celular, na nossa mão, o mundo todo e o conhecimento ilimitado de qualquer situação. Com o ChatGPT, por exemplo, nós temos todas as enciclopédias do mundo, nós temos todo o conhecimento do mundo a um passo de um dígito. Mas se eu não pesquisar, se eu não buscar, se eu não perguntar, se eu não ler as respostas, o conhecimento não virá. É esse o ponto que chama a atenção e que nós precisamos
ter em nossa mente. É esse ponto que precisa ficar claro, que tudo à nossa volta depende do nosso esforço pessoal. Tudo à nossa volta depende do nosso esforço pessoal. E isso é importantíssimo nós entendermos que enquanto nós não entendermos isso, a gente vai continuar esperando que tudo caia do céu e responsabilizando outras pessoas por aquilo que diz respeito unicamente a nós. Há irmãos nossos de outras religiões que atribuem todo o sucesso que lhes acontece basicamente à mão de Deus fazendo por eles. E todo o fracasso que lhes sucede ao adversário, a Satanás, ao diabo, enfim, ao mal. De modo que ele é um agente passivo o tempo todo, em que quando acontece alguma coisa boa foi Deus, quando acontece alguma coisa ruim foi o diabo, foi o demônio. E qual é o papel dele no mundo? De espectador? Não. Paulo já dizia isso, Jesus já dizia isso, todo o compêndio espírita já diz isso, que nós somos os responsáveis por tudo de bom ou tudo de ruim que nos acontece. Nós e unicamente nós, cada um de nós, a respeito da sua própria vida. Isso é muito importante que nós saibamos. Emmanuel continua. Assim também a colaboração humana jamais será excluída na solução dos problemas de natureza espiritual. Jesus opera em nós o amor ao bem e as disposições renovadoras da fé, acrescentando-nos a sede de luz. No entanto, cabe-nos operar por nossa vez a transformação de nossa existência e de nossa alma, a fim de que os valores do céu nos sublimem a vida. O Senhor, para ajudar-nos, não prescindirá do auxílio que devemos a nós mesmos. O Mestre acendeu a luz no caminho. Mobiliza tua alma ao encontro dele. Em outras palavras, Jesus não vai fazer você evoluir. Ele não vai viver para você os seus problemas, os seus conflitos. O fato dele ter sido condenado à morte na cruz, que era o meio de extermínio da época, não significa que todos os seus pecados, ou seja, qualquer equívoco que você tenha cometido e que vá cometer, já está quite com a lei divina e natural, porque ele pagou lá na cruz. Isso é uma simplificação que foi útil durante um certo período, como a explicação que damos a uma criança de como nascem os bebês é útil naquele estágio de vida que a criança se encontra. Uma criança de 2, 3 aninhos pergunta para mim: você foi colocada uma sementinha na barriga da mamãe, a barriga cresceu e o médico tirou você de lá e você nasceu da barriga da mamãe. A explicação que vai atender aí a grandíssima maioria das crianças de 2, 3 aninhos. E quando ela vira uma mulher grávida, ela vai entender o que aconteceu, não é? Então, as explicações que as religiões antigas davam a nós dessa simplificação de que o mal existe personificado no demônio, em Satanás, que faz isso, que faz aquilo, era uma simplificação, uma ideia para que nós entendêssemos como crianças espirituais aquilo que precisávamos entender e não tínhamos condições naquela época. Hoje somos espíritas, já somos pelo menos adolescentes espirituais, temos que entender e buscar novas informações. Mas aí tem um certo problema, né? Porque tanto adolescente fisicamente quanto espiritualmente falando, somos rebeldes e normalmente sem causa, né? Achamos que sabemos mais do que os outros, etc, etc. É aquilo que é característico da adolescência, que acredito que todos nós nos lembramos e muitos de nós nos irritamos com os adolescentes de hoje em dia, esquecendo às vezes que também já fomos adolescentes e tivemos as mesmas ou parecidas situações. O fato que eu quero trazer é: não há responsabilização de terceiros daquilo que me cabe. Não há. Eu e ninguém mais, ninguém, nem Jesus, vai me fazer evoluir. O Mestre acendeu a luz do caminho,
Mobiliza a tua alma ao encontro dele. É você, sou eu, somos nós que vamos ao encontro de Jesus. Ele pode vir em nosso auxílio, mas a evolução é individual. Como eu dizia agora há pouco, todo o conhecimento do mundo está no chat GPT, por exemplo, ao alcance das suas mãos no aparelho celular. Isso significa que você tem todo o conhecimento do mundo? Não. Mas nós agimos como se tivéssemos todo o conhecimento do mundo? Sim. É esse o ponto. O Paulo já chamava naquela época a atenção dos filipenses, dizendo: olha, faz como eu faço, opera aí, ó. Opera a obra de transformação espiritual. Opera em você a própria salvação, buscando o Cristo, buscando entender, aprender aquilo que nós estamos passando para vocês. Aquilo que Jesus veio trazer com tanta dificuldade para nós e com tanta maestria, diga-se de passagem. Está aqui, vamos colocar isso em prática. Esse é o convite. Coloque em prática aquilo que Jesus ensinou para a sua própria salvação. Salvação nada mais significa do que não é ir para o céu, né? Significa livrar-se do perigo, guardar, preservar-se. O Espiritismo não traz salvação para ninguém. É a caridade que promove essa preservação de nós mesmos, a perseverança no Cristo. E a caridade pode ser feita por um ateu, pode ser feita por eu, por seu, por meu, por nosso, enfim, por quem quer que seja, independentemente de religião ou não ter religião. Caridade é o ponto. Então, operai a vossa salvação, faça você mesmo a forma de evoluir. Eu estava vendo um vídeo de como alguns irmãos nossos evangélicos são extremamente corajosos, né, diante da fé que eles acham que têm. O sujeito entrou num vídeo dizendo que a teoria da evolução é coisa básica de Satanás. Que o Satanás tem muitas caras, muitas faces, a ponto até de enganar os eleitos e que se infiltra na nossa mente dizendo que o homem veio do macaco quando o homem foi criado por Deus e tal, aquela coisa toda. Sabe operar uma câmera de celular para gravar, mas não tem a capacidade de fazer perguntas para um chat GPT, por exemplo, uma inteligência artificial, ou simplesmente consultar todas as enciclopédias que estão à disposição, com o Google, por exemplo, para buscar informação a esse respeito, quando que foi criada a figura de Satanás pela igreja, o que significa a palavra Satanás, que significa nada mais do que adversário, né? O que significam essas traduções, quem fez essas adaptações, quem fez criou esses conceitos, fez essas interpretações, quando que foi, em que época, por quê, qual foi a necessidade. O homem não veio do macaco porque o macaco ainda existe. O ancestral, a árvore principal era a símia, que deu origem ao macaco e deu origem a nós. É como uma árvore que tem vários galhos. Nós, que eu digo, nós corpo humano, porque nós somos espíritos imortais, criados por Deus e que habitamos um corpo temporário. Então, olha a beleza do Espiritismo, como o Espiritismo nos traz essa dignidade de pensamento. Eu sou muito mais do que esse corpo que vocês estão vendo. Vocês são muito mais do que esse corpo que as pessoas veem. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus em espírito. E isso é importante. Não é importante a casca, o vaso, o corpo que eu estou usando. O que é importante é o que eu sou.
E eu tenho tanto brilho quanto Jesus. Você tem tanto brilho quanto Jesus. Todos nós brilhamos, temos exatamente a mesma luz de Jesus. A dele é mais visível porque o perispírito dele é puro. Porque ele já é espírito puro, já é espírito perfeito. Nós temos imperfeições, o nosso perispírito é opaco. Então a nossa luz não brilha tanto. A grosso modo, tá? É uma metáfora para nós entendermos. Mas nós temos a mesma luz que ele tem. Só não é visível ainda porque as nossas imperfeições impedem. Esse é o ponto. Conforme nós vamos eliminando imperfeições, mais brilhantes nós ficamos. Mais iluminados nós ficamos. Porque a luz nós já temos. Por isso que Jesus falava: brilha a vossa luz. Brilha a vossa luz. Agora, nós temos todo o compêndio espírita, nós temos todas as obras de Chico Xavier, nós temos tudo aquilo que Paulo de Tarso fez, o maior apóstolo que já existiu, nós temos tudo que os apóstolos fizeram, nós temos tudo que Jesus fez. Basta buscar essa informação. Agora, se eu não buscar essa informação e achar que eu faço as coisas do jeito certo, aí fica difícil. Aí fica difícil. Eu sempre digo, Jesus ensinou que é para fazer assim. Se eu faço assim, ou eu sou mais evoluído que ele, e eu estou certo, ele está errado, ou eu estou errado. Quantos de nós perguntamos isso para nós mesmos? Uma boa pergunta para fazer, né? No capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que têm puro coração, nós vamos ler hoje que foi: caiu simplicidade e pureza de coração, que tem uma citação de Mateus e uma citação de Marcos e uma explicação de Kardec. Vamos lá? A citação de Mateus: bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Está em Mateus capítulo 5, versículo 8. Em Marcos capítulo 10, versículos 13 a 16, Kardec selecionou: apresentaram-lhe então algumas crianças a fim de que ele as tocasse, e como seus discípulos afastassem com palavras ásperas as que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a minhas criancinhas, e não a impeçais, porquanto o reino de Deus, o reino dos céus, é para aqueles que se assemelham a essas crianças. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de abraçar as crianças, abençoando-as, impondo-lhes as mãos. Abençoou-as, impondo-lhes as mãos. E Jesus fazia isso, né? Eu me lembro, inclusive, da Federação Espírita Brasileira, quando lançou o livro chamado Passes, que mexia a mão, e não sei o que e tal, que fazia movimentos, algumas coisas. Foram levar para o Chico Xavier ver. O Chico falou assim: nós aqui somos muito atrasados, nós não conhecemos essas modernices. Aqui a gente aplica passe como Jesus fazia. Nós apenas impomos as mãos. Divaldo Pereira Franco sempre fez isso, Raul Teixeira sempre fez isso, e André Luiz recomenda que apenas isso é necessário. Na realidade, nem isso é necessário, né? Porque é de perispírito para perispírito. Então, eu preciso saber o que eu estou fazendo. O Espiritismo é uma ciência, é uma religião e é uma filosofia. Filosofia de vida baseada na ciência que nos religa a Deus. O Espiritismo é lindo. Macular isso é uma crueldade que vai custar caro para mim, né? Porque se eu mudo aquilo que Kardec explicou, ou eu estou errado, ou eu sou mais evoluído que Kardec. Pensa nisso, faz essa comparação. Olha, André Luiz mostrou que é assim, 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 com a supervisão de Emmanuel através de Chico Xavier. Olha quantos filtros, né? Se eu faço diferente, eu faço do meu jeito, ou eu tenho mais conhecimento que André Luiz, ou eu estou muito equivocado. Nós espíritas que temos 2 mandamentos simples: espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos, devemos cumprir esses 2 mandamentos: nos amar
fazer o possível para isso e nos instruir o máximo que nós podemos, para não incorrermos no erro de achar que o nosso jeito, por exemplo, é melhor do que Kardec. Eu estava vendo uma moça que é famosa nas redes sociais, que recebe espíritos e cartas e não sei o quê, uma moça morena, não sei o nome dela, de óculos, e ela dizendo assim: Kardec não criou nenhuma religião, Kardec trouxe a codificação espírita, mas isso não quer dizer que nós devamos seguir aquilo porque é o jeito dele ver o espiritismo. Eu falei, opa, peraí. Tem alguma coisa muito errada. Tem alguma coisa muito errada. O espiritismo não é de Kardec, é de Jesus. Começa por aí. O espiritismo é cristão absoluto. Importante que nós saibamos isso. É a moral do Cristo na sua essência mais pura e com normatização científica para que aconteça isso. Então nós temos um trabalho brilhante de Kardec que uma pessoa que não o estudou e quer fazer do seu jeito e não do jeito... Hã? Ela é ex-evangélica? Eu não lembro, não vi isso. Que faz do jeito dela e para dizer às pessoas mais incautas do que ela que ela está certa, então ela rebaixa a situação de Kardec. Então nós não somos adoradores de Kardec. Nós somos inteligentes para entender que o trabalho é brilhante, é extraordinário e que precisamos evoluir muito para conseguir colocar tudo em prática aquilo que está preconizado nas 5 obras básicas do Espiritismo: o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu, o Inferno e a Gênese, para então entender a grandiosidade de Kardec e aí, alcançando esse nível, colaborarmos para a melhoria do Espiritismo. Até lá, eu acho que trata-se de um negócio chamado arrogância, né? Nós temos as obras de André Luiz explicando minuciosamente um monte de situações, mas um monte de situações da vida. Eu não leio, não estudo e opino, dou a minha opinião acerca daquele assunto sem base, fica difícil. Fica difícil. Eu estava vendo o professor Leandro Carnal respondendo perguntas sobre o fato dele ser ateu, né, que pouco me importa. O importante é o conhecimento que ele passa e o quanto eu posso aprender com ele, independentemente dele ser ateu, dele gostar de Alá, Jeová, sei lá, vem cá, aqui, acolá, né? Não me faz diferença. Mas as pessoas estavam criticando porque ele é ateu. E teve uma pessoa, absurdo isso, que escreveu: você só é ateu porque você não leu Kardec. E ele respondeu: sim, eu li Kardec, eu li os 5 livros de Kardec. Não estudei, mas li os 5 livros de Kardec e continuo ateu. Ele é ateu, mas tem uma ética importante. E pode ser muito mais cristão, não sei se é, porque não o conheço pessoalmente, pode ser muito mais cristão do que muitos espíritas. E é muito mais coerente do que aquela tola pessoa que achou que Kardec, os escritos no livro de Kardec, tirariam a pessoa do seu ateísmo. Quando Kardec reforça o ateísmo no que diz respeito ao que é ser ateu na concepção religiosa, que é não acreditar no Deus dos exércitos, no Deus judeu, no Deus da Bíblia, que isso aí também a gente não acredita, nem Kardec acreditava nisso. Mas que é impossível não acreditar que existe uma força criadora de um universo matemático preciso como é, em expansão, e impossível de se imaginar que o nada fez tudo isso que existe no universo, que nada fez o meu cérebro. É impossível. Então, ateu no que significa acreditar naquele Deus que está na Bíblia, todos nós espíritas somos. Ninguém acha que Deus fica pondo a mão e parando o que ele está fazendo na criação do universo para vir
a ajudar numa dor de barriga que eu estou tendo. Que vai mudar todas as leis do universo para dar certo alguma coisa na minha vida. Nós não somos infantis a esse ponto. Sabemos que é o Criador do universo, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo, que tem leis rígidas e que tem vários prepostos, pessoas que estão co-criando com Ele, e nós também somos criadores com Deus, porque Jesus disse que nós somos deuses, né? Porque somos co-criadores com Deus. Nesse ponto somos todos. Então, se mandar alguém ler Kardec, é uma presunção de que o Espiritismo é a melhor religião. Não, o Espiritismo é uma religião para aqueles que alcançam o Espiritismo. O catolicismo é para aqueles que alcançam o catolicismo. Um bandismo, candomblecismo, enfim, são para aqueles que alcançam aquela religião e que para eles é importante. Fora do Espiritismo não há salvação, nunca existiu. Nem vai existir. Não confunda. É fora da caridade, não há salvação. Fora da caridade. E como disse Jesus aqui acerca da pureza de coração para receber aquilo que vem de Deus, é extremamente importante. E ele usa as crianças, não esquecendo que as crianças são espíritos milenares, mas ele fala a respeito da pureza, é isso que Kardec explica. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que tomou como a da humildade. Ele virou a página mais aqui. Vamos fazer de novo. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como a da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito mais antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí, o não dizer Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelham, ou seja, aqueles que têm as características do coração puro de uma criança que a gente conhece muito bem, crianças de coração puro. Receber o Espiritismo com o coração puro é com o coração livre de preconceitos, livre de situações constrangedoras, livre de dogmas. Recebam os conceitos do Espiritismo com carinho, com humildade e aprendamos nós com Jesus, com Paulo, com André Luiz, com Chico Xavier, com Divaldo Pereira Franco, com Emmanuel, com Joana de Ângeles, com Kai Barchutel, com Emanuel Cristiano e tantos outros. Importante demais nós buscarmos as explicações sublimes do Espiritismo para que isso nos reforce. Essa garrafa com água, ela tem 3/4 aqui, tem 80% da sua capacidade. Se eu colocar qualquer coisa aqui, eu consigo encher ainda. Então, se eu tenho isso aqui de conhecimento, o Espiritismo pode preencher isso. E tem a capacidade, esse total, e tem a capacidade de modificar todo esse conteúdo. Agora, se está até aqui, até a tampa, se a garrafa já está completa, vai dar muito trabalho para modificar todo o conteúdo, porque qualquer coisa que eu colocar aqui vai vazar. E se essa água for suja, for contaminada, imagina quanto que eu vou ter que colocar de água pura aqui, quanto tempo vai demorar para essa água pura ir jogando as impurezas para fora. Vai demorar muito. Então, o que eu preciso fazer quando eu abraço o Espiritismo como minha religião? Jogar fora toda aquela água impura que eu tenho
das contaminações de outras religiões, do meu modo de pensar, da minha soberba, do meu orgulho, da minha vaidade, para receber a água límpida do Espiritismo. É isso que eu preciso fazer. É esse tipo de salvação que eu preciso. É assim que vai acontecer. É isso. Vamos então para a nossa prece final e a finalização da fluidificação da água. Preciso usar a mão? Não, não preciso usar a mão. Precisa destampar? Não, não precisa. Quer destampar? Destampa. Colocar a mão, coloca. Não faz diferença. Se você souber como que funciona. Porque tem gente que você vai aplicar passe que se você não esticar a mão, a pessoa acha que não tomou passe. Ela não sabe, ela não aprendeu. E a função do centro espírita é explicar para essa pessoa que o passe é de perispírito para perispírito. Como que acontece que o guia espiritual dela está acompanhando, que o guia espiritual da pessoa que transmite o passe está acompanhando, que os eflúvios chegam principalmente pelo chakra coronário, metaboliza no corpo e sai do perispírito da pessoa que está transmitindo o passe para outra pessoa, para grudar, colar, para pregar, para ficar na pessoa. O fluido precisa do fluido animal junto. Espiritismo é ciência, é religião e é filosofia. Precisamos do tripé para ficar em pé. Se eu ficar só com a religião, eu vou ser um alucinado. Ficar só com a filosofia vai fazer falta a religião. Se ficar só com a ciência, eu fico cético. Eu preciso pensar, claro, mas eu preciso ter coração e saber aquilo que a minha mente e meu coração estão produzindo. Paulo de Tarso, o maior apóstolo que já existiu, dizia que o nosso coração é uma fonte inesgotável de energia, mas só o nosso cérebro consegue direcionar essa energia e fazer com que ela saia da gente e atinja a outra pessoa. Então isso envolve ciência, envolve filosofia, envolve religião. O Espiritismo dá isso de graça pra gente. Mas tem que ler, tem que estudar, não tem jeito. Eu ter o Evangelho na minha estante não vai adiantar absolutamente nada se eu não ler. Quando eu era criança, minha mãe era católica e minha mãe deixava, ela tinha uma Bíblia ilustrada, daquela que em volta assim na página era tudo dourado. Então ela abria assim, deixava com uma figura aberta assim, como se fosse um altarzinho, né, em casa. E a gente não podia pôr a mão, porque a Bíblia estava ali para proteger. Proteger o quê? Cientificamente. Filosoficamente até poderia ser alguma coisa de criar uma ideia de proteção, mas proteger o quê? A gente não podia nem pôr a mão para ler. Eu tive que comprar uma outra Bíblia, daquela que tinha um zíperzinho assim, para ler, porque aquela não podia pôr a mão. E eu li a Bíblia inteirinha. E quando eu terminei de ler inteirinho, um padre da época falou assim para mim: cuidado, hein? Já leu uma vez só, tá bom. Não vai ler mais, porque ficar lendo muito a Bíblia confunde a cabeça da gente. É o contrário, né? Quanto mais a gente lê, mais a gente entende as coisas, né? Eu li a Bíblia inteira pelo menos umas 2 vezes. No mínimo 2 vezes. Li mais, mas no mínimo, certeza absoluta, de começo ao fim, 2 vezes. Enfim. Deve ser por isso. Deve ser meio louco, deve ser por isso. Vamos lá. Vamos lá. Senhor Jesus, querido Mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais nomeados e aqueles que aqui anonimamente estiveram, o nosso muito obrigado. Seu Otávio, meu guia espiritual, cumprimentando o Senhor, cumprimento todos os guias espirituais de cada um de nós. Muito obrigado pela presença também. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela paciência, pelo acréscimo de misericórdia que o Senhor tem conosco todo dia, a todo momento, a todo instante, permitindo-nos recomeçar, permitindo-nos fazer de novo e certo cada uma das nossas ações, cada um dos nossos equívocos, naquele processo de, após o erro, nos arrependermos, alcançarmos a expiação
buscarmos a prova e principalmente a reparação do mal que cometemos. Por tudo isso, Senhor Jesus, muito obrigado. Pelo acréscimo de misericórdia conosco nessa hora do Evangelho, muito obrigado. Sabedores, então, da sua presença em meio a nós, do carinho que o Senhor tem conosco, das promessas que o Senhor cumpre, do seu acréscimo de misericórdia, gratos enormemente por isso, encerramos o nosso Evangelho no lar de hoje, e que assim seja. Beijo enorme para você que fica, até a próxima semana, tchau.